Fala pessoal, tudo bem com vocês? Ufa, veio a primeira vitória sob comando de Luxemburgo depois de 8 partidas sem vencer. O Timão segura o Flu no primeiro tempo e decide no segundo. Cássio vai bem, Renato Augusto volta e o Roger Guedes brilha. Vamos falar sobre tudo isso? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Corinthians deixou a zona de rebaixamento, tô vendo aqui a tabela, nesse momento que eu tô gravando o vídeo, 14º colocado, 8 pontos, um pontinho só fora da zona, né, porque o primeiro é o Goiás que tem 7, mas já é um alívio, né, você sai dessa condição de Z4. Olha o que faz uma vitória, olha o que é capaz uma vitória, e não foi uma vitória qualquer, era uma vitória contra um time que apesar de estar vivendo uma instabilidade nesse momento, ele, Fluminense, né, já são 4 jogos sem vencer, é uma equipe badalada, que a gente chegou a falar até em disputa de título de brasileiro, é uma equipe que joga um futebol interessante, é o atual campeão carioca, que deitou sobre o Flamengo na decisão, então o Fluminense não só badalado no sentido mais pejorativo, né, como se fosse algo negativo e exagerado, não, é um Fluminense elogiado pela consistência, pela qualidade técnica dos seus jogadores, muitos deles convocados aí, né, o André, esse volante maravilhoso, o Ganso dispensa comentários, o Cano, um artilheiro nato, o Nino, zagueiro também convocado, enfim, é um time que tem muitos valores, muitas valências. E quando a gente viu o primeiro tempo na Neoquímica Arena, eu me assustei um pouco, porque depois a gente entendeu, né, que a estratégia deu certo. Como disse o próprio Luxemburgo na entrevista coletiva, a ideia era, isso é uma figura, tá? Entregar a bola para o Fluminense e marcar mais na frente da área a equipe do Flu para impedir com que o Fluminense tivesse espaços e criasse chances claras de gol. A posse de bola, ela foi absurda. Tô com os dados aqui do SofaScore. 70-30 foi a posse de bola pró-Fluminense. O Corinthians teve 30% de posse de bola no jogo todo e venceu por 2-0. Olha como é o futebol. Finalizações. Segundo o SofaScore, 22-14. No gol, 7-4. Em todos os números, o Fluminense foi superior. Mas de que forma? Com chances claras de gol? E aí a gente tem que olhar a eficiência do Corinthians também, que mesmo chegando poucas vezes, foi lá e resolveu. Passes certos. 670 do Fluminense contra 240 do Corinthians. Olha que loucura. Com uma precisão de 92% do Flu contra 78% do Corinthians. Só para vocês terem uma ideia de que a estatística ela vai até um limite, né? É óbvio que eu entendo isso pelo menos, né? Quanto mais você fica com a bola, mais próximo você está de vencer. Mas não adianta, isso o Pepe Guardiola nos ensinou há algum tempo já, não adianta você ter posse de bola sem saber o que fazer com ela. É melhor você ter a bola? Claro, sem a bola você precisa de uma estratégia muito eficaz e precisa ser eficiente lá na frente. Mas mesmo assim, você tendo a bola, você precisa resolver. E foi um Fluminense muito... No primeiro tempo até gostei mais, tá? Obviamente o Corinthians acabou cedendo alguns espaços, porque você trazendo o Fluminense para próximo da tua área seria complicado. E o John Arias, especialmente pelo lado direito, teve alguns espaços, teve algumas possibilidades. Mas aí entrou o Cássio, né? O Cássio teve uma atuação muito boa. O Luxemburgo até citou na coletiva, ele emagreceu 3,5 kg com a amidalite, tava fora de combate, voltou hoje e fez um grande jogo. Foi aquele goleiro que a gente se acostumou a ver, né? Decisivo, na hora que precisa dele, ele tá lá para resolver. E aí tiveram alguns lances em que a bola chegou no Cássio, em que ele foi fundamental e teve algumas oportunidades desperdiçadas pelo Flu, como o chute do André por cima, do Samuel Xavier também, que a bola passa pertinho. Não, do Samuel o Cássio faz a defesa. Mas foram algumas chegadas. Teve uma jogada pelo lado esquerdo também do John Arias, assim, que ele passa por todo mundo. É um jogador muito rápido, né? Mas foi dessa maneira que o Fluminense conseguiu chegar. O Ganso estava tentando, né, encontrar um passe, por exemplo, o Cano, que precisa muitas vezes de um toque na bola para resolver, foi pouco abastecido ou desabastecido no jogo. Para vocês terem uma ideia como a estratégia deu certo. Só que eu olhei o primeiro tempo e falei, caramba, o Fluminense está mandando no jogo. É aquela sensação que a gente tem ao olhar a partida com a posse de bola apenas de uma equipe. O Corinthians não chegou. Porque assim, também a gente pode entender, só no primeiro tempo, né, não com o jogo encerrado, de que se o jogo continuasse daquela forma, o Corinthians estava muito longe de conquistar a vitória.
Poderia segurar o Fluminense, poderia garantir um 0-0, mas era muito pouco, né? Por todo o contexto, pela situação, por tudo que está acontecendo. Então, assim, não dá. O Corinthians jogando em casa, em algum momento ia precisar buscar a vitória. E aos pouquinhos ela foi acontecendo. E aí, para muitos torcedores, a sorte começou a virar, né? A sorte começou a mudar, porque, né, em alguns momentos a bola, o Luxemburgo até falou sobre isso também, né? Bate no zagueiro e sai, às vezes bate no zagueiro e entra. E aí o Roger Guedes faz o primeiro gol numa escapada do Matheus Bidu pelo lado esquerdo, aliás, titularíssimo, tá? Assumiu a condição, tomou conta da posição, tá jogando bem defensivamente e ofensivamente. Ele tem força física, ele tem saúde, ele é titular absoluto da lateral esquerda. Faz um cruzamento em profundidade buscando o Yuri Alberto. O Yuri Alberto, inteligentemente, faz a assistência e o Roger Guedes, que está iluminado, empurra para dentro do gol. Já era um gol do alívio, mas ainda tinha muito tempo de jogo. E aqui preciso destacar o Yuri também, que deu essa assistência e que correu muito. Correu muito, especialmente no segundo tempo, quando o Corinthians se propõe a explorar contra-ataques e explorar espaços, porque esse é o bom do Fluminense e do Diniz. Ele é um time que joga e deixa jogar. Ele é um time que oferece espaços. Você precisa aproveitar. E é claro que muda, faz toda a diferença quando entra o Renato Augusto. 52 dias depois, Renato Augusto entra aos 26 minutos do segundo tempo no lugar do Maicon. Cara, tem uns dados que são impressionantes aqui. O Renato Augusto em campo, com o Renato Augusto em campo, o Corinthians não perdeu na temporada. Eu não quero dizer que se ele continuasse no time, talvez o Corinthians não enfrentasse dificuldades semelhantes, não perdesse mais um ou outro jogo, mas é curioso. Com ele, o Corinthians não perdeu. São 7 vitórias e 4 empates em 11 jogos. Sem o Renato Augusto, que também culmina, é verdade, com uma fase ruim, troca de técnico, aquelas derrotas em Libertadores e tudo mais que eclodiram a crise no Parque São Jorge. 10 derrotas, 2 vitórias e 4 empates. Esse é o aproveitamento do Corinthians sem o Renato Augusto, 20%. Impressionante. E aí, cara, eu não sei se é estrela, é óbvio que é qualidade, porque ele também participou, inclusive, do segundo gol, mas é aquilo que eu falava pra vocês. A bola chega no Renato Augusto no meio. Meu Deus, parece que abre um clarão ali. Um clarão técnico, um clarão criativo. Parece que a bola chega e muda de cor quando bate no pé dele. Porque sem essa figura, nem o Fausto Vera, nem o Maicon, nem o Adson voltando e tendo algumas escapadas na individualidade que ele teve pelo lado do campo, que eu acho extremamente incrível. Estou falando na armação de jogo. Não tem um jogador que faça o que ele faz. E pode ser algo besta, tá? Porque ele dá um passe lateral pro Fagner. Mas é no simples que a gente descobre o brilho também, né? Ele recebe a bola, o Fagner, né, recupera essa bola, o Fagner já tinha entrado no jogo, substituindo o Bruno Mendes, que também para mim fez um baita jogo, e aí o Fagner entra já nos minutos finais, 37, 38 minutos, e se lança ao ataque. E eu tô batendo no Fagner, tô criticando o Fagner, porque o Fagner joga muita bola. O Fagner é craque quando ele quer. Então, assim, o Fagner ele também tem que assumir essa responsabilidade de pressão, de pancada que ele está sofrendo do próprio treinador, que tirou ele do banco, inclusive, esses dias, porque ele joga muito. Só que ele precisa querer. Ele precisa querer jogar. E aí, quando ele quer, ele faz o que ele fez hoje. Ele recebeu a bola do Renato livre pela intermediária, pelo interior direito ali, né, na meia direita, e faz um cruzamento em profundidade maravilhoso buscando o Roger Guedes. E aí o Roger, que tenta fazer assistência para o Yuri, ele dá uma cabeçada maravilhosa, porque é uma cabeçada no contrapé tirando do Fábio. Então quando ele dá o cabeceio, o Fábio não consegue chegar nela, só que ela vai e entra no gol. E aí é de novo aquela ideia de que a sorte pode estar mudando, né? Muitas vezes a bola vai para fora, não chega nem no Yuri nem no gol. Entrou no gol. Ele tentou dar assistência para o Yuri. E, felizmente, infelizmente, o que interessa é que ali o Corinthians fazia o 2-0. Que vitória, hein? Vitória, assim, de um time que lutou, competiu, teve estratégia, foi inteligente, marcou bem essa equipe do Fluminense, que teve, como eu disse, alguns espaços no primeiro tempo, mas no segundo o Corinthians se postou muito bem e criou as suas possibilidades de ataque. Teve uma outra chance no segundo tempo, o Fluminense também, mas em vacilos da defesa. O John Kennedy fez um pivô, acho que em cima do Gil.
Cara, e ele faz o giro e chuta e o Cássio defende embaixo. Mais uma vez o Cássio importante. E depois, numa bola rebatida, o Fausto Vera vai sair jogando dentro da área, em direção à marca do pênalti, assim, sabe? E aí perde a bola na rebatida e sobra... Acho que era o John Kennedy também. E ele, de perna esquerda, a bola, né? Pega de raspão, assim, e ele isola, acaba não fazendo o gol. Ali poderia ter sido o gol do empate. O Ganso saiu reclamando disso, né? Poxa, a gente controlou o jogo e teve até chance, especialmente para empatar. Não marcamos. O Corinthians, né, tem qualidade, especialmente do seu atacante, o Roger Guedes, que está iluminado. 17 gols no ano. O Corinthians fez 36. Ele fez metade dos gols do time. Em 28 jogos ele tem 17 gols. E vai passar o Jô como artilheiro histórico da Neoquímica Arena. Porque o Jô tem 30 gols e ele tem 28. Daqui 2 gols ele iguala o Jô, daqui 3 ele passa. Isso vai acontecer fatalmente. Ganhou uma moral, hein? Para o jogo contra o Atlético Mineiro, em que a dificuldade é enorme para você reverter o que está posto, né? 2-0 para o Galo, mas a gente já viu esse Corinthians ressurgir das cinzas muitas vezes. Acho muito difícil pela vantagem e pelo adversário, né? O Atlético Mineiro não vai vacilar tanto assim, imagino eu, a ponto de tomar 2 gols de diferença. Mas já é um Corinthians que você consegue confiar mais. Por exemplo, o resultado de hoje já serviria para quarta-feira, pelo menos para levar a decisão para os pênaltis. Você está confiante? Mais do que a atuação, mais do que um desempenho, que eu achei interessante, tá? Nesse aspecto mais estratégico, o resultado precisava vir, né, gente? A vitória, ela é o antídoto para qualquer problema no futebol. Então, a partir de agora, pode-se estabelecer uma virada de chave, que não pode parar por aí. Mesmo que o Corinthians seja eliminado para o Galo, a pegada tem que ser a mesma. O time vai ter que entregar algo para o seu torcedor, do tipo, ok, caímos por conta daquele primeiro jogo, mas estamos melhorando, estamos crescendo, vencemos por um placar mínimo que não deu, empatamos jogando bem, sei lá. É isso que o torcedor vai querer ver na quarta-feira. Uma entrega, uma atitude a ponto de, ok, caímos, mas estamos bem. E aí depois o jogo do ano, né? Que é o Del Valle fora de casa. O Corinthians precisa de uma vitória lá também para pensar em classificação na Libertadores. Mas vamos passo a passo? O Corinthians venceu, saiu da zona, Roger Guedes fez gol e ufa. Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!